Olá, que bom ter você aqui para mais um vídeo. Para você que chegou agora nesse canal, meu nome é Elias Souza, é um prazer ter você aqui. Se não é inscrito, já se inscreva, deixe seu like e compartilhe este vídeo aí com outras pessoas. Talvez você assista e ache interessante, ache legal, mas não compartilha. Ou seja, você precisa compartilhar para ajudar o seu amigo, a sua amiga, os seus parentes, né? Então vamos juntos aí nessa caminhada. Olha só, o tema de hoje é terapia TRG e o medo de falar em público. Você tem medo de falar em público? Não consegue, treme, dá aquele aperto no peito? Então, quer saber mais sobre esse assunto? Vem comigo. Olha só, pesquisas sérias de universidades americanas, alguns anos atrás, comprovaram que muitas pessoas têm muito mais medo de falar em público do que de morrer. Olha só, a pessoa tem muito mais medo de falar em público do que de morrer. Essa foi a pesquisa com várias pessoas. Por quê? Muitas pessoas entram em pânico quando precisam falar em público. E quando eu falo falar em público, pode ser um número reduzido de pessoas. Olha só, você precisa fazer uma dissertação, uma palestra pequena para um grupo aí de 5 pessoas, 10 pessoas, e a pessoa já começa a tremer. Às vezes, no meio ali de uma reunião, seja na igreja, seja na escola, na comunidade, onde tem ali 15 pessoas, por exemplo, se a pessoa que está falando diz a seguinte frase: daqui a pouco eu vou pedir alguém para comentar o que eu estou falando, a tendência da maioria é fazer esse movimento aqui, ó, olhar para o chão. Por quê? Medo que aquela pessoa indique ela para falar. Muitos têm medo de falar em público. Eu já observei nas palestras que eu faço que quando eu falo que eu vou chamar alguém à frente, muitos, mas muitos mesmos, eles viram o rosto, abaixa a cabeça. Aí eu faço uma brincadeira, tá? Inclusive, se um dia você assistir uma palestra minha, vai saber que é uma brincadeira. Aqueles que baixaram a cabeça ou olharam para o lado, será escolhido. Aí que a pessoa fica assustada mesmo. É claro que eu já corrijo na hora e digo, não, é brincadeira, não se preocupe com isso. Sabe por quê? O medo de falar em público. O medo de falar em público paralisa a pessoa. Aí alguns escolhem algumas profissões que não combinam com o medo de falar em público. Por exemplo, um advogado, ele precisa falar perante o juiz, perante ali a pessoa que ele está defendendo, um promotor, ou seja, tem que falar em público. Mas a pessoa escolheu essa profissão e não consegue dar aquele travamento. Então você que é advogada e está com medo de falar em público, isso está atrapalhando os seus negócios, tem solução. Professor precisa falar em público em sala de aula, mesmo sendo crianças ou adolescentes ou jovens, muitos professores travam. É por isso que às vezes não consegue avançar na carreira. Por que não avança? Porque é travado, tem medo de falar em público. Terapeutas, você que me assiste aí é terapeuta, sabe por que talvez o seu atendimento não está muito legal? Porque você falando com uma pessoa, você está tremendo por dentro. Aí começam as palavras a fugir da sua mente, aquilo que você queria falar, você não fala, e a pessoa que está à sua frente, ela percebe isso. Percebe que você não tem uma boa oratória, sabe que você está ali inseguro, e isso faz com que a pessoa vá embora. Aí muitos terapeutas me perguntam assim, Elias, eu consigo o cliente, mas ele não fica no tratamento. Pode ser insegurança, pode ser o jeito de você falar. Tá bom, mas olha só, por que as pessoas têm medo de falar em público? A maioria tem uma origem, tem um gatilho ali que é acionado quando alguém fala, falar em público. Isso ativa o gatilho e ela já começa a ficar ofegante, começa a ficar bem assustada. Eu vou contar para vocês a história de um rapaz que ele tinha muita vontade de falar em público, tinha vontade lá na sua igreja, né, de pregar, falar para as pessoas, mas ele não conseguia. Mas tinha origem. Olha só, ele com 4 para 5 anos de idade, ele foi estudar em uma escola. Era uma escola dessa jardim de infância, primários, né, que antecede ali a primeira série. E quando ele chegou ali naquela escola, aconteceu algo terrível para ele, né? Mas eu quero que você faça aí um contexto da história. Um garotinho que vivia sob os cuidados da avó, da irmã mais velha, o pai trabalhava o dia inteiro para dar o sustento, muita escassez, muito humilde. No primeiro dia de aula dele, ele foi com um chinelinho
Sabe esse chinelinho assim de dedo, daqueles bem baratinhos, e tinha que subir um morro. E ele foi subindo terra, suor nos pés, e começou ali a ficar aquela, sabe, terra com suor nos pés. Chegou quase todo sujo ali naquela escola e com muita vergonha. Mal esse garoto, ele dava bom dia para as pessoas, era muito tímido, não conseguia falar com ninguém. A professora deu bom dia, ele simplesmente baixou sua cabeça. Mas olha só, eu não sei se você é desse tempo, antigamente existia uma carteira que sentava duas crianças na mesma carteira. Hoje em dia é tudo separadinho, bonitinho, né? E esse garoto sentou junto com outro garotinho ali. O outro garotinho começou a fazer a maior bagunça dentro da sala de aula, gritava, batia na carteira. A professora que estava escrevendo virou-se e olhou para o garotinho, aquele tímido que estava quietinho, sem fazer nada, e chamou a atenção dele, pegou pela mão, levou à frente e colocou ele ali virado com o rosto para o quadro negro. E aquele garotinho ficou ali, ele baixou a sua cabeça e a vontade que ele tinha era de chorar o tempo inteiro. Sabe por quê? Muita vergonha. Os coleguinhas rindo dele por causa daquilo. E ele não tinha culpa de nada. A professora foi muito imprudente. Esse garotinho voltou para casa com o pensamento que nunca mais queria pisar em uma escola. Chegando em casa, não tinha mãe, né? Quem cuidava dele era a avó. O que restou para ele, sabe o quê? Deitar ali naquela cama, na sua cama, pegar o travesseiro, abraçar o travesseiro e chorar muito, muito. A única coisa que ele podia abraçar era o travesseiro. Chorou muito aquele garotinho ali com quase 5 anos. Tá bom, esse garoto foi crescendo. Quando ele estava com 10 anos, ele foi indicado, as pessoas convidaram ele para cantar no coralzinho infantil da igreja. A diretora do coral chegou para ele e disse assim: você vai fazer aquela parte ali do solo. Quando todos pararem de cantar, você canta. Quem assistiu o filme aí Mudança de Hábito sabe do que eu estou falando. Aquele garotinho que vai à frente e canta, né? Ele foi escolhido para ser mais ou menos como aquele garotinho. Ele não sabia dizer não e aceitou o desafio. No dia de cantar, o joelho batia um no outro, o microfone na mão ficava desse jeito. Ele tentou colocar a mão para segurar e as duas mãos ficavam. Parece que tinha uma força ali. Tudo. Medo do público, medo de falar em público, cantar em público. Ele já tinha um histórico lá atrás. Lembram? Lá da escola? Então, acendeu nele o quê? Um gatilho. Você vai se dar mal, as pessoas vão rir de você e não vai dar nada certo. Esse rapazinho ali, já com seus 10 anos, foi crescendo, crescendo, e ele queria fazer as coisas. E ele tentava, mas sempre dava alguma coisa errada. Ao falar em público, suava muito, suava de molhar a camisa. Por quê? Muito nervosismo. Sabe por quê? Porque ele ficou congelado lá naquela escola. Muitos estão congelados em algum fato. Eu já atendi aqui várias pessoas que ficaram congeladas lá no passado e por isso não conseguem falar em público. Esse garotinho aí, lá da escola, que cantou no coral tremendo, suava muito ao tentar falar em público, sou eu. Pois é, foi bem difícil para mim e tive mais dezenas de experiências, de tentativas que só me travavam cada dia mais. A terapia TRG, ela resolve isso. Sabe por quê? Porque ela descongela a pessoa lá no passado. Muitos, quando vêm fazer tratamento comigo e precisam falar em público, nós identificamos que teve alguma coisa lá no passado, uma apresentação de trabalho na escola, alguém que chamou ali de surpresa para falar alguma coisa em frente e deu tudo errado, né? Quando dá errado, a pessoa congela e o cérebro, ele fica ali sempre dando esse gatilho, porque quando vem algo semelhante, é como se o cérebro falasse assim, não vai não que vai dar ruim. É porque ele entra em modo de sobrevivência. E ele fica ali agitado, assustado. É por isso que muitos sentem aquele frio exagerado na barriga, as mãos ficam tremendo, perde o controle da mão, porque está congelado lá no passado. Mas a boa notícia é que isso tem como resolver com a terapia TRG. Então, se você tem medo de falar em público, a terapia TRG vai visitar esses momentos aí que você passou, que você se travou e vai limpar isso da sua mente. Não é lavagem cerebral, não é nada assim fora do normal, não. Tá? A terapia TRG, ela ajuda pessoas que têm medo de falar em público. Mas só lembrando, depois que você perde o medo de falar em público, você precisa aprender a falar em público. Olha só,
A Focus, né? A Focus Educacional tem um curso muito bom para você iniciar aí na oratória. Sim, é um curso de 30 dias, você tem 30 dias para fazer esse curso, tem certificado, é um valor muito baixo, apenas R$ 97. Ou seja, você com R$ 97, você vai aprender aí muitas coisas de como falar em público. Imagine você, reprocessado, descongelou e agora vai aprender técnicas de como falar em público. Para quem quiser fazer esse curso aí, seja terapeuta, inclusive muitos terapeutas são convidados para fazer palestras e não sabe como agir ali naquele momento, mesmo que não tenha medo, mas não sabe transmitir o que precisa. E nos atendimentos, junto ali com as pessoas ali, os seus clientes, não conseguem também desenvolver bem ali aquela sessão. Advogados, pastores, professores, vem fazer o curso da Focus Educacional. O link está na descrição desse vídeo. Ou você pode entrar aqui no site e você vai ver ali que tem muitos cursos que vai ajudar você aí na sua carreira. Até o próximo vídeo e um forte abraço.